ele só gera a vida humana. Não lhe é possível gerar nada do Espírito, porque o Espírito vem de Deus, não vem do homem. O nosso Espírito é vivificado pelo Espírito de Deus, não é? Então tudo vem dele. Então as obras da natureza humana é aquilo que nós podemos fazer. E muitas vezes a gente tem uma visão assim, de que, nossa, aquela pessoa fazendo aquilo lá, aquele ali está perdido, hein? Está perdidaço. Está fazendo isso, aquilo, está em vício, está envolvido em pornografia, está devendo para todo mundo, está se metendo em dívida. Ah, isso é estar perdido. E aí a gente começa a enxergar que quem está dentro, às vezes, da igreja, esse está certo, está achado, né? Se achou. E pode ser que a gente esteja vivendo uma vida moral e uma vida religiosa, mas não uma vida do Espírito. Prestem muita atenção nisso, porque eu tenho certeza que é algo que o Senhor quer falar aos nossos corações, porque é muito mais fácil, às vezes, nos manter quietos nas cadeiras da igreja, vivendo uma vida religiosa, frequentando e cumprindo a nossa meta semanal, e não viver no Espírito. E nós entendemos e achamos que estamos vivendo conforme agrada e conforme vem a vontade de Deus, mas nós não desfrutamos do que é uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus em nós, que habita em nós. Então, para começar isso, eu quero falar sobre o que não é uma vida no Espírito, e que muitas vezes nós olhamos e batemos, né? Olhamos e julgamos, espiritual, aquilo é espiritual, né? E o que não é uma vida no Espírito, na verdade? Vida espiritual não é uma reforma do velho homem. Não é você mudar hábitos ruins para bons hábitos, hábitos que agradam. Não é só isso. Isso não é vida espiritual. Ela não é uma mudança religiosa, que eu começo a seguir tradições. Então dentro do meu ambiente eu tenho que usar saia, eu tenho que fazer isso, aqui, esses costumes. Isso não é vida no Espírito, não é vida espiritual. Não é adquirir conhecimento bíblico a teólogos ateus. Não é conhecer. Não é cargo na igreja. Também não é praticar boas obras. Muito menos um padrão moral de excelência, de exemplo. Há muitos homens e mulheres preciosos, piedosos, que são olhados na sociedade e que são considerados pessoas exemplares. São pessoas que administram bem a sua casa, cuidam bem da sua família, são pessoas prudentes, não são dadas a vícios, são pais amorosos, são pais presentes, eles ajudam o próximo, são solidários, mas eles não são nascidos de novo. E quanto mais nós conseguimos fazer obras da nossa carne, mas a gente às vezes acha que a gente pode ter e viver uma vida no Espírito do nosso jeito, da nossa forma. E se você viver uma vida com disciplina, existem culturas, que você consegue viver uma vida disciplinada. Não é verdade? Quantas pessoas que você conhece que não são cristãs, que talvez você fale assim, só falta aceitar Jesus, não é? Porque a conduta é melhor do que o cristão, porque a postura, porque é honesto, porque isso, porque aquilo. Mas na verdade, eu li esses dias um livro que fala assim, que a gente costuma dizer que o nosso vazio é do tamanho de Deus. E aí ele fala assim, na verdade, Deus não preenche buraco, Ele faz novo, porque nós somos nova criatura. Ele não faz uma reforma em nós. Ele não só vem para mudar os nossos hábitos, mas Ele vem para nos transformar, nos gerar vida. Ele tira da morte e traz vida. É totalmente diferente o que é uma vida no Espírito. Então nós podemos entender assim, mas e as suas boas obras? Todas essas são boas obras. Você ser honesto, você ser respeitoso, você conhecer a palavra, você ter entendimento da palavra, você ter um valor moral, você cumprir com tradições, você está dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, e que ela tem a visão assim, dentro de modos e costumes, e você respeitar isso, honrar o lugar que você está. Isso são obras da nossa carne, né? Mas tudo isso são obras que podem ser, sim, produzidas por nós. Devem ser seguidas, mas elas não nos salvam. Nossas obras não nos salvam.
Nós somos salvos por Cristo. E quando somos salvos por Cristo, praticamos boas obras. Porque elas precisam nos acompanhar. Elas precisam estar juntas. Não é ao contrário, mas a sutileza de acharmos que somos bons. Nós começamos a achar que nós somos merecedores, que nós somos melhores do que outros, porque aquele lá é pecador. Imagina, aquele lá fez, Então nós temos a sutileza de acharmos que somos bons, porque praticamos coisas boas. E posso te falar, quanto mais nós achamos que somos bons, mais nós somos cheios de vaidade. Nós envaidecemos o nosso coração, porque achamos que merecemos, que Deus tem que fazer, que as pessoas têm que nos honrar. E começamos a buscar a aprovação do homem, ao invés da aprovação de Deus. E aí, a gente cai lá naquele texto que fala, como o fariseu está orando, está o fariseu e o publicano, ele fala assim, ainda bem, Deus, te dou graça, Senhor, porque eu não sou como aquele. Porque eu não sou como este pecador. Eu te dou graças porque eu faço as boas obras. Porque eu te dou graças porque eu... Não, exatamente o contrário. Isso é religiosidade. Eu aprendi, eu me transformei, eu criei costumes de ser algo que na verdade não foi gerado de Deus, mas foi gerado da carne. Mas e aí, como que eu posso ser gerado do Espírito? Qual é a verdade, a vida espiritual? Porque quantas vezes eu escuto, e até hoje, esses dias eu estava conversando com uma moça e ela falou assim para mim, eu não consigo falar não para isso, eu estou lutando. Então, por quê? Porque ela tenta disciplinar a própria carne para agradar o Senhor e sacrificar aquilo, mas na verdade é o Espírito que habita em nós, que nos transforma, que não tira a nossa escravidão do pecado, e a gente já não tem mais prazer pelo pecado. Nós não somos mais movidos pelo pecado, mas nós temos prazer no Espírito. Nós temos prazer porque quando nós agimos em pecado, aquilo nos faz mal. Se não nos acusa, alguma coisa está estranha. A gente está caminhando, não estamos na contramão. Estamos no mesmo sentido. Então nós temos que estar atentos a isso, né? Lá em João 3, olha, lê a Bíblia, tá, pessoal? Lá em João 3, fala assim... Fala de Nicodemos. Eu vou usar alguns versículos aqui, depois a gente passa para outros. Bom, eu uso a NVT, mas aqui também até algumas partes eu coloquei NVI. E aqui eu vou só parafrasear de início. Ele fala assim, ele conta a história, a gente estava falando do fariseu, não é? Ele olhou e falou assim, eu faço tudo direito. Eu sigo as regras. Eu sou um líder respeitado, né? Nicodemos, ele era um fariseu, um homem zeloso com a lei, cuidadoso com todas as coisas de Deus. Ele era um líder religioso entre os judeus e respeitado. E ele começa a falar assim com Jesus. Ele vai visitar Jesus. Ele fala assim, nós todos sabemos. Olha que interessante a afirmação dele. Rabi, mestre, nós todos sabemos que o ensino que você dá vem de Deus. Por quê? Porque os frutos que seguem, os sinais que seguem, provam que não era possível fazer isso sem Deus. Então um fariseu, ele reconhece Jesus como mestre, como alguém que pode ensinar. Um homem que já era fariseu, antigo, velho, religioso, e ele recebe o ensino dele como algo que vem de Deus. E aí ele começa a questionar e Jesus conversa com ele sobre essa questão do nascer de novo. E ele fala assim, no versículo, Nicodemos pergunta assim para ele, mas como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quantas vezes nós olhamos para o natural e queremos questionar o sobrenatural, mas eu não estou vendo. Mas como Deus pode fazer tal coisa? Eu não vejo sinais, eu não vejo como Deus pode fazer, porque a gente enxerga tudo no nosso natural. E aí o Senhor fala assim, no versículo 6, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Jesus diz que o ser humano só pode gerar vida humana, né? Mas o Espírito de Deus é quem dá luz à vida espiritual. Então ele fala, não se surpreenda, porque se você ouvir dizer que é necessário nascer de novo.
É necessário. Não tem como a carne produzir o que o Espírito produz. O Espírito interfere na nossa carne, subjuga a nossa carne, faz-nos obedecer e Ele nos santifica para que a gente possa ser parecidos com Cristo, a imagem e semelhança dele. Mas a nossa carne não nos leva até Deus. É Ele que vem com as mãos de sangue, representado na cruz, Ele que morreu por nós e Ele que fala: eu sou a sua direção. A salvação vem dele para nós, não é? Não são as nossas obras que alcançam. Então nós precisamos ser nascidos de novo. E ele fala: mas como isso? Como isso? No versículo 8 ele fala assim: o vento sopra para lá e para cá, nós escutamos, nós percebemos, mas não sabemos dizer de onde ele vem e para onde ele vai. Da mesma forma, é o Espírito, é o homem tentando explicar como somos nascidos do Espírito. Nós não compreendemos. Mas ele diz que nós somos gerados, nascemos no Espírito quando nós cremos em Jesus, que Ele é o Cristo, como diz em 1 João 5,1. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, que Ele é o Cristo, só quem crê é nascido de Deus. E lá em João 3,16, né, versículo, como diz, conhecido, né? Então Deus entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce. Crer em quem? Em Jesus. E depois ele diz em Romanos que nós devemos crer e confessar, crer com o coração pela justiça e confessar com a nossa boca. Então, quando nós cremos, nós nos alimentamos do pão vivo. Quando Jesus fala lá em João 6,51 que Ele é o pão vivo que desce do céu, e quem se alimentar dele terá vida e vida eterna, nunca mais terá fome. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que quando nós clamamos e nós nos alimentamos do pão do céu. O que se alimenta do céu? O que se alimenta do Espírito? O Espírito. Não é mais a nossa carne, mas é o Espírito se alimentando. Então, quando nós nos alimentamos do Espírito, do pão vivo que desce do céu, imagina você se alimentar, comer um pão mesmo, vou pensar no pão. Deu 5 minutos que você comeu, você consegue talvez vomitar esse pão. Se você passar 1, 2 horas, você separa você do pão? Ele já virou quimicamente no teu organismo, ele já foi para dentro das suas células, ele já está dentro da sua corrente sanguínea. É esse misturar, é esse gerar, é esse você nunca mais, eu vou envolver, eu vou entrar no teu corpo, eu vou ser um com você. Então, o que gera em nós, esse alimentar o pão vivo, é isso, é se misturar a Deus de tal forma que não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. É o pão vivo que está em nós, não é? E quando ele fala do nascer de novo, o que significa no grego é o inédito. É algo inédito, não é algo reformado. É algo que nunca existiu. Não é algo que já foi plantado e renovado. Não. O que ele faz em nós é novo. O que ele quer fazer em nós é novo. Então não vem da nossa força. E isso é uma grande mentira que nós aprendemos e às vezes nós cultuamos com os nossos esforços. Eu quero fazer isso, mas nós conseguimos e devemos fazer muitas coisas, mas primeiro no Espírito. Primeiro precisamos ser gerados no Espírito, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige, é Ele que nos dá condições. Por quê? Porque o propósito de Jesus, a expiação, o processo de encarnação, de expiação, é nos salvar. E o Espírito Santo habitando em nós é para nos santificar. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre foi o mesmo, fazer de nós imagem e semelhança dele. É isso que Ele nos fez. Ele não nos fez só para nos salvar e vive a sua vida do jeito que você quer, que lá no céu a gente vai ter um relacionamento. Ele está querendo dizer, eu te fiz, filho, para ser minha imagem e semelhança. Eu te fiz algo melhor, superior do que você está vivendo. Então, quem te santifica, quem te trata, quem cuida, quem te leva a níveis maiores de santificação, sou eu. Quem mortifica a tua carne, sou eu. Quem faz você não ter mais prazer no pecado, sou eu. Quem faz você guardar a tua língua, sou eu. Não é na tua força, mas é na minha, porque a palavra fala que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, está disposto. Então nós temos que nos submeter àquilo que é do Senhor. Amém? Amém. Nós sabemos, e quando nós sabemos que nós nascemos de novo? Quando eu tenho convicção, às vezes a gente fala tanto, como se todos já fossem cristãos, como se todos já tivessem recebidos. E Jesus tem aqui, está buscando, eu tenho sentido tanto esses dias, isso o Senhor tem buscado os seus.
Ele tem atraído os seus e que Ele abra agora a mente, entendimento, para que haja realmente retorno para a casa do Pai, para que haja salvação, porque é isso que Ele veio trazer para você. Nada do que as mãos dele pode te dar se compara ao que Ele morreu e fez por você, que é a vida eterna que Ele quer te dar. Então, quando nós sabemos que somos nascidos do Espírito, que nós somos gerados, quando nós cremos em Cristo, quando nós confessamos e cremos de coração, como diz Romanos 10, então se você nunca, ou se você se afastou do Senhor, eu creio, mas eu nunca confessei com os meus lábios, eu creio, mas, ou agora eu creio, ou agora eu volto e eu quero continuar essa caminhada com o Senhor, né? Eu quero ter um tempo de oração com vocês depois, e testificação do Espírito, porque Ele vivifica o nosso Espírito, e o Espírito testemunha para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Se perguntarem, uma vez eu escutei o pastor Luciano Subirá falando assim, se me perguntarem por que eu sou filho de Deus, eu sou, como você tem certeza? Eu tenho certeza porque eu tenho certeza, eu sinto que eu tenho certeza. A gente testifica, o Espírito Santo testifica em nós. E Gálatas 4:6 diz que porque então somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai, Paizinho, Papai, porque Ele nos aponta para a paternidade dEle. Ele nos mostra que somos nascidos pelo Espírito. Então Ele passa a habitar em nós e a clamar a Papai, apontar que nós temos um Pai, temos uma paternidade no céu, nós somos adotados através do sacrifício de Jesus, na nossa fé em Cristo Jesus, e podemos chamá-lo de Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai que quer se relacionar com você, um Pai que quer cuidar e sentar à mesa com você, um Pai que quer te conhecer não, quer que você o conheça melhor, porque Ele te conhece, mas Ele quer ouvir de você o que você precisa. Vem me conhecer, senta aqui comigo. Eu costumo, algumas vezes eu lendo a história de Isaac, né, que quando Deus pede para que ele sacrifique seu filho, e ele chama Abraão de amigo. E eu tenho para mim que é como se ele abrisse o coração para um amigo. Amigo, sente a minha dor? O seu filho eu estou provendo um cordeiro, mas para o meu filho, ele vai morrer por todos. É como se falasse, compartilha do que eu sinto. Porque amigo a gente compartilha coração. A gente precisa compartilhar coração, né? Então, o propósito do Espírito é nos santificar, é nos transformar. E mais do que isso, o próprio Espírito, ele nos leva a se relacionar. E o Pai é nosso, não é meu, não é seu, é nosso. A partir do momento que nós somos adotados, nós nos tornamos filhos. Nós temos um Pai em comum. E se nós temos um Pai em comum, nós temos o quê? Irmãos, não é? Nós temos irmãos, temos uma comunhão. E ele não só diz na oração que o Pai é nosso, mas ele diz que o pão nosso também. O pão nosso mostra comunhão. É o repartir do pão, é o compartilhar do pão, é o viver em comunhão. Então, por que ele fala que nós devemos amar primeiro, acima de tudo, a Deus, depois a nós e ao próximo? Porque é o Pai nosso. Quem tem mais de um filho em casa sabe como é difícil se um filho briga com o outro. A gente quer que os nossos filhos se amem, não é? Se deem bem, se relacionem com amor, porque eles são nossos filhos, porque eles precisam viver em comunhão, e para que a gente possa realmente viver isso. Agora, se então nós somos nascidos de novo, ok? Se nós, estão comigo? Amém? Amém. Tá. Então, se nós somos nascidos de novo, nós somos um bebê. Nós somos um bebê, um recém-nascido em Cristo. Nós chegamos aqui com Cristo. Aceitei Jesus. E aí? Não importa se eu tenho 40 anos, se eu tenho 50, se eu tenho 10. Eu sou um bebê na vida espiritual. E o bebê natural, é muito interessante que Pedro trata isso. E ele usa a visão do bebê natural para nos falar sobre o bebê sobrenatural, né? Sobre o bebê espiritual. Então, quando o bebê nasce, é natural que ele busque pelo seio da mãe, porque ele precisa desesperadamente alimentar. Vocês já viram? Quem tem filhos, o desespero do bebê, né? E ali naquele momento a mãe começa a produzir leite. Deus
faz tudo muito perfeito, muito lindo. Né? Então, ele começa e ele depende, e o bebê se alimenta daquele leite como se dependesse dele, aquela refeição dependesse a vida dele. Porque ele precisa intensamente daquele alimento para que ele cresça. Então, em 1 Pedro 2,2 diz assim: como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele, e através do leite, cresçam e experimente plenamente a salvação. E se plenamente a salvação é justamente também a santificação. Depois de sermos salvos, somos santificados. E a leitura, ou quando ele fala do leite espiritual, o que exatamente Pedro quer dizer na palavra original grega é exatamente a palavra de Deus. É esse alimento que vocês precisam. Você que é crente, você que acabou de aceitar Cristo, você que é nascido de novo, você precisa desejar intensamente pelo puro leite espiritual. É a palavra de Deus. Você tem fome? Você tem sede? Quanto tempo faz que você não tem fome ou que você não tem sede? Da água viva que é o Espírito. Quantas vezes você tem vivido e não tem sentido falta, não tem falado, não tem sentido fome da palavra? Só morto que não sente fome, que não sente sede, não sente prazer. Porque nós temos prazer em comer. Se a gente faz um jejum, a gente não sente? Parece que é só falar a palavra jejum começa a dar fome, não é? Ai, que fome. Ai, por que eu vim fazer jejum hoje? Ai, meu Deus, parece que as horas se tornam eternas. Por quê? Porque há prazer no comer. Por que nós não temos prazer na comida que vem do céu? Nós temos que pensar nisso. Se eu não desejo desesperadamente pelo alimento que vem do céu, eu estou desfalecido. Eu estou sem forças. A pessoa doente, o que ela começa a acontecer quando ela está muito doente? Perde a fome, não é? Eu lembro que minha sogra costumava dizer: enquanto tem fome tá bom. Tá com fome tá bem. Não é? Perdeu a fome, hein? A gente começa a se preocupar, perdeu o apetite. Não é verdade? Então nós precisamos ter fome de Deus, precisamos ter fome da palavra dele. E com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo. E precisamos desse leite para crescer. Não só precisamos do leite, nós precisamos também de algumas questões para nos fazer crescer. Não é? Uma criança, ela não só mama, não é verdade? Ela precisa também se exercitar. Ela precisa chorar para abrir os pulmõezinhos, não é verdade? Ela precisa começar a sustentar a cabeça. Ela não começa andando, não começa correndo, ninguém faz isso. Começa o processo. Aí ela precisa mamar bem, mastigar, os dentinhos vão rasgar, vão aparecer para que ela possa conseguir se alimentar. Todo o corpo está sendo preparado. Então, à medida que nós vamos tomando leite e que nós vamos praticando aquilo, vai chegar um momento que nós vamos precisar de um alimento sólido, um alimento mais forte. E não é só o tempo. O tempo não é suficiente para desenvolver em nós uma vida espiritual. O tempo é suficiente para uma criança crescer? Não. E por que sobrenaturalmente é? Porque eu estou trocando a palavra toda hora aqui. Porque espiritualmente é. Eu sou velho de igreja, eu sou crente antigo, cresci no berço. O quanto você se alimentou e praticou, o quanto você é isso que mostra a maturidade. Nós não crescemos pelo tempo, não é só o tempo, mas é o quanto eu me alimento e o quanto eu pratico a palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. Eu sou crente, velho, e aí eu começo a ficar com o coração endurecido. Nada mais entra, a não ser as minhas tradições, os meus padrões religiosos, a forma que eu acho, que eu penso, que eu acabou. E eu entro naquele quadrado e nada fora disso eu aceito. Em nome de Jesus, isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus, porque Ele tem vida e vida abundante para nos dar. E vida no Espírito para fluir através de nós. Então Ele tem algo mais, Ele quer te alimentar com coisas sólidas, mas nós às vezes não estamos aptos. Por que nós não estamos aptos? Paulo fala sobre isso, ele fala sobre outro tipo de alimento, sobre alimento sólido. E nós precisamos nos alimentar. Então ele fala assim, em 1 Coríntios 2:3 fala assim: tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. Não estavam aptos. O que acontece? O tempo passou e você não cresceu. Já tinha tempo suficiente para ter crescido e
você não cresceu. Por quê? Porque você tomou leitinho e você não praticou. Porque você ficou só no leitinho e não quis mastigar, me esforçar, fazer. Não, já tenho minha salvação garantida. Deus perdoa de novo aqui. E aí eu fico naquela meninice, naquela criancice com Deus e não quero crescer. Usando fraldas, fazendo as nossas sujeiras sem controle, que alguém que limpe. Nós precisamos amadurecer, ter controle das nossas coisas, ter controle do que sai da nossa boca, do que a gente faz, do que a gente fala, daquilo que reina sobre o nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim, que eles não estavam aptos para recebê-los e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros e brigam entre si. Ele está falando de crente. Ele não está falando para perdido, não. Ele não está falando para gentil, não. Ele está falando coisa de crente. Ele está falando que há muitos crentes que ainda estão no maternal espiritual, que ainda estão precisando de alguém para alimentar, com o coração endurecido, que não quer sair do leite, e ainda precisa de alguém que faça, alguém que limpe, alguém que resolva. E quando está contrariado, se joga no chão, faz birra igual criança. E se você não for lá acudir, continua de bico. Olha, birra com Deus não vai resolver. E sabe de uma coisa? Você pode fazer a birra que for, as pessoas não vão fazer a sua vontade, porque você precisa crescer, porque eu preciso crescer. Não é do meu jeito. Porque se cada um olhar para o teu umbigo, como que eu vou cuidar do umbigo dele se eu estou olhando para o meu? A gente tem que olhar para o Senhor. É para Ele. E Ele não fala que é para nós, é para o outro. O fruto não é nosso, é do outro. A gente produz fruto para alimentar o outro. Então, nós precisamos crescer, parar de choros, de causar intrigas por causa de ciúme, por causa de sentimentos que são humanos. Isso nos faz perder tempo de vida com Deus. Isso nos faz perder tempo de viver no Espírito. E Ele tem uma vida abundante para nos dar. Entenda isso. Ele tem uma vida próspera em Deus, nele, cheia do Espírito Santo, para que você flua nos dons dele, para que você seja cheio e sinta a presença dele, para que você seja usado no caixa do supermercado, aonde você for, no seu trabalho, para que as pessoas olhem para você e falem assim: eu vejo Jesus em você. O que você tem? Por que você brilha? O que está acontecendo? Agora não, a gente fica com aquelas meninices de dentro de igreja, de fora de igreja. Me machucou. Não. Gente, vamos crescer. Vamos crescer. O Senhor nos chama a crescer. Amém? Amém? Ainda não estão aptos. Por que não estão aptos? Porque não praticaram. Porque para desenvolver, crescer não basta leite. Em Mateus 7, ele fala no final do Sermão do Monte, Jesus fala, e ele dá o exemplo do sábio, daquele que ouve e pratica, e do tolo, que é aquele que ouve e não pratica. Então o que nos faz ser sábio não é ouvir, não é só ouvir, não é só o leite, é praticar aquilo que nós recebemos. Então se eu ouço, obedeça. A palavra de Deus fala para eu obedecer. O que eu tenho que fazer? A prática. Tem uma prova. Aprendi na teoria. Obedeça. Na prática, é tão fácil assim? Não. Aí a gente foi na prática, aí a gente vê o nível de dificuldade que a gente está, enquanto que a gente às vezes precisa voltar lá. O Senhor falou obedeça, então. O Senhor falou obedeça, então volta. Não é? Ore. Aí eu começo a orar. O Senhor fala para orar. Aí, daqui a pouco eu parei de orar. Aí eu volto para o leite, eu volto para a palavra. Ore mais, ore sem cessar, eu volto para orar. E eu pratico, e eu desenvolvo, porque eu começo a praticar, eu começo a exercitar, né, a palavra de Deus na minha vida. E é ela que vai me desenvolver, me fazer forte. Então o que nos capacita a mudar de fase é praticar. Qual é o desafio dessa semana? Praticar. Vamos praticar, nos exercitar. Tudo aquilo, se a Bíblia sumisse hoje, tudo que você já sabe da palavra, se você colocar em prática, a gente tem bastante coisa, não tem? A gente sabe bastante coisa já, não é? Tipo, coisas que nós devemos obedecer, coisas que nós devemos aprender, o que nós devemos conduzir. Então, continue lendo a palavra. Ela não sumiu, ela está aí, ela está disponível para nós.
Então, leia e pratique a palavra de Deus. Porque em Hebreus 5:14 fala assim: alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante. Como se tornou adulto? Pela prática constante. O alimento é regular, a prática é regular. Ninguém fica, se você para de andar, se você machuca uma perna, quebra uma perna, e você fica com a perna engessada por um tempo, depois para essa perna voltar, meu pai operou o braço, até ele conseguir novamente levantar o braço, mais de 6 meses, porque parou de exercitar, parou de movimentar. Assim é com a gente. Se a gente para de praticar, e se eu falar assim para ele, você tem que fazer físio, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer físio, você tem que fazer físio, tá bom, eu sei que quando vai mudar? Quando ele fizer físio, não é? Então é assim, nós precisamos praticar. Então ele diz assim: alimento sólido para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então que nós aprendamos no Senhor aquilo que vem dele, que a gente possa aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Na prática nós percebemos o que nos é difícil. E por que a gente precisa crescer no Espírito? Praticar, se alimentar, praticar, orar, né? Está dentro das práticas. Buscar relacionamento com Deus está dentro das práticas, que a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Por quê? Porque as provas vão vir. É igual de uma faculdade, de uma escola, as provas vão vir. Então o que você aprendeu na teoria, você aplicou na prática, e aí na prova, como que a gente vai sair nessa prova? Jesus fala lá em Mateus 4:4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a gente não tiver a palavra de Deus em nós não vamos suportar os desertos. Jesus entrou no deserto com 40 dias de jejum. Quando Satanás fala para ele: pega esse pão e transforme essa pedra e transforme em pão. Não era a vontade da carne dele? E talvez se nós não tivéssemos o poder de alguma luta que nós temos, transforme essa dor em alegria. Quantos de nós não faríamos? E ele fala assim: mas não é só disso que vive, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas se eu não conheço a palavra que vem da boca de Deus, onde eu vou ser sustentado? Pela vontade da minha carne. Eu vou fazer essa pedra virar pão se eu tiver poder de fazer isso, né? Glória a Deus que Deus não dá. Às vezes não nos dá poder e não atende algumas orações nossas, né? Nos diz não em algumas coisas, porque nós precisamos aprender. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce correndo, ninguém nasce falando, mas nós precisamos caminhar e crescer e deixar as meninices e parar de sermos corações endurecidos. Não crescer, tá bom assim, vou ficar assim. Ele quer te santificar, ele quer te transformar. Então seja transformado, continue se alimentando, continue se exercitando, continue orando, cresça em oração, submeta a tua vida ao Senhor, cresça no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero pedir para vocês ficarem de pé para nós orarmos e encerrarmos. Eu suei. Ai, glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos entregar ao Senhor aquilo que nós precisamos orar, aquilo que nós precisamos crescer. São tantas coisas, né, que a gente se sente tão pequenininho. A gente tem até... Eu me sinto constrangida, envergonhada, porque só a graça de Deus mesmo. Mas Ele fala que Ele nos transforma de glória em glória. Que deixe que eu te transforme. Então deixe que o Espírito Santo te transforme, te faça uma pessoa mais mansa, que tire a rebeldia do teu coração, que através dos atos que Ele vai te mandar fazer na lição de casa, obedeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós como corpo, como comunhão, como irmãos em Cristo, como clamando ao nosso Pai. Tu és nosso Pai, Pai nosso. Oh Papai, nós te amamos, Pai. Nós somos tão falhos, tão pequenos, mas nós queremos viver no Espírito, porque o poder do Espírito o Senhor nos deu, habita em nós, somos templo, morada do Espírito Santo. Então que o teu poder age nos nossos corações, que o Senhor tenha total liberdade sobre a nossa mente, venha nos libertar daquilo que tem nos escravizado,
que tem nos afastado do Senhor, aquilo que tem nos escravizado de pecado, de repetições do nosso coração, de sentimentos que tem nos dominado, Pai, as nossas razões. Senhor, que a gente possa ser quebrado, humilhado na Tua presença. Porque aquele que se humilha na Tua presença é levantado, é exaltado, porque é através do Senhor. Porque nós sabemos que nós não somos nada, nós não merecemos. Se nós achamos que temos mérito por sermos bons em alguma coisa, a Sua palavra diz: quem é bom senão Deus? Amém. Quem é bom senão o Senhor? Então só o Senhor é bom. E só o Senhor é quem pode gerar em nós, com o Espírito Santo que habita em nós, que é bom, pode gerar em nós coisas boas. Então faça de nós a Sua morada e nos encha com o Teu Espírito Santo. E que a gente cresça espiritualmente, sejamos capazes, aptos a alimentos sólidos, a viver coisas maiores, a experimentar coisas maiores no Senhor. Faça de nós aquilo que vem do Teu coração e que a gente possa viver algo que a gente nunca viveu. Que a gente possa se encontrar com o Senhor e sermos revigorados, renascidos do Senhor. Nós estamos muitas vezes desfalecidos, que nós sejamos vivificados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar-se, por favor.